Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Credibilidade e informação. Existe um discurso político que tenta a todo custo incutir na cabeça de muitos brasileiros que o país está uma maravilha, que o povo das camadas mais pobres está mais feliz do que nunca, e que se tem alguém reclamando, este alguém é uma tal elite e burguesia. Em seu comentário de hoje, Alamar Regis relaciona fatos e pergunta aos ouvintes se eles, como brasileiros, estão mesmo satisfeitos como pinta o governo. Alamar. De fato, há mesmo esse discurso de que o povo brasileiro está satisfeitíssimo com o atual regime que governa o Brasil há mais de 12 anos. Que a chamada camada mais pobre está bem de vida e que, se tem alguém reclamando, é uma minoria burguesa composta pelo segmento que é rotulado como elite. Já que eu gosto sempre de fazer os meus comentários, convidando os ouvintes a raciocinarem, peço que todos acompanhem os itens que vou relacionar, itens esses que todo mundo pode ver com seus próprios olhos. Nos tempos atuais, somos obrigados a gradear as nossas casas e viver enjaulados, caso contrário será inevitável o assalto, o roubo dos nossos bens e até a possibilidade de alguém da nossa família ser assassinado. Não existia no Brasil caso de alunos espancarem professores em salas de aulas. Agora podem agredir à vontade, sem a menor preocupação em ser punidos. Nunca morreu tanta gente por bala perdida como nos dias atuais. Viciados e drogados concentram-se livremente em praças públicas se drogando, nas conhecidas cracolândias, passam as mãos nas genitálias de senhoras que passam, roubam, agridem as pessoas que passam e simplesmente as autoridades dizem que este é um problema de ordem social. As pessoas pagam planos de saúde, as operadoras recusam exames e atendimentos quando elas mais precisam. Continuam operando e não há qualquer providência por parte do governo. Os bancos lucram cada vez mais, sempre aos milhões, à custa da exploração do povo. A telefonia está uma vergonha. Nunca foi tão difícil realizar uma ligação telefônica como nos dias atuais, e as contas cada vez maiores. O governo não toma providência nenhuma. A cada 14 segundos, um brasileiro é vitimado por algum tipo de golpe. Nunca houve tanto assalto nas saídas de bancos, coisa que ninguém ouvia falar tempos atrás em nosso país. Nunca os aposentados e pensionistas foram tão assaltados nos seus ganhos como nos dias atuais. Nunca houve tantos impostos no Brasil. Nunca houve tanta falsificação de remédios, tanta falsificação de combustível como nos dias de hoje e ninguém fica na cadeia. Nunca houve tanta venda de produtos piratas e falsificados nas ruas. Nunca houve tanto roubo de cargas de caminhões nas estradas como nos dias de hoje. Nunca houve na história do Brasil o caso de um criminoso assassinar alguém e cumprir apenas 1/6 da pena a que foi condenado. Nunca houve comissão de direitos humanos que existe apenas para livrar bandidos de sofrerem na pele o que causaram aos outros. Nunca se falou em tantos direitos, até mesmo para vagabundos em nosso país, sem a menor preocupação com deveres. Nunca os pais foram ameaçados de prisão por dar palmada educativa na bunda de um filho, e nunca se viu filhos agredirem tanto seus pais e ainda os ameaçar com o estatuto de criança e do adolescente. O Brasil hoje é campeão mundial em mortes no trânsito. Mais de 54 mil pessoas morrem por ano. Campeão mundial em mortes por assassinatos. Quase 60 mil pessoas morrem por ano. Nossa maior empresa, destruída pelos políticos. Economia toda esculhambada. Nossa bolsa de valores enfraquecida e a inflação de volta em alta. Se eu fosse falar tudo,
teria que ficar pelo menos 1 hora aqui só relatando coisas. Nesta terça-feira, 5 de maio de 2015, quando entra no ar pela televisão o horário político do PT, com Lula falando, explode por todo o meu bairro um barulho enorme de panelaços, buzinaços e uma zoada enorme de protestos. E não é bairro de elites e nem de burguesia. Olho pela janela do outro lado do prédio e constato que é em toda a cidade de São Paulo a maior do país. Pelas redes sociais e depois pela televisão, tomo conhecimento de que é em todo o Brasil. A Globo mostrou, a Record mostrou, toda a imprensa registrou. Aí eu pergunto, que tipo de inteligência pode ter o brasileiro que vai na onda de liderança política que diz que só uma minoria de burgueses de uma tal elite está insatisfeita com a atual situação que o Brasil está passando? E ainda chamam os que protestam de fascistas e golpistas. Será que o chamado povão, aquele do Bolsa Família, está morrendo de alegria pelos aumentos absurdos das contas de luz, da conta de água, dos supermercados, da feira e de todos os gêneros alimentícios por conta da alta inflação? Enganar os outros é questão de desonestidade, mas enganar a si mesmo é burrice. A edição desta quarta-feira do Jornal Rádio Fatos vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Até mais. Voltaremos a nos falar amanhã, neste mesmo horário, para deixar você bem informado com as principais notícias do dia. Até lá. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.